trabalho, mas é ossos do ofício, né? Igual eu falei pro Rafa. O pessoal tem que saber, né, que tá tudo bem, que tá tudo ok. A mão tá aqui ainda. Dá pra treinar, dá pra segurar um livro, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer o estresse também. Exatamente. Eu fiz questão de vir com a mão enfaixada pra vocês verem que nada impede e que nada faz a gente regredir, né? Então a gente tá aqui hoje pra trocar uma ideia, né? Na verdade essa é a prova de fogo, né, Rafa? É isso aí. Hoje é mais um episódio do Expressa Inspira, que a gente vai se embasar na frase de alguma pessoa que inspira, né? Ou inspirou a gente por muito tempo. E o contemplado dessa vez sou eu. Vai lá, né? manda Então, ver. Vamos ver o que nos espera aqui. Ó, cara, essa aqui É a brava? é a braba. Vamos lá. Vamos lá. Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar sem reticências, viver e ponto final. Charlie Chaplin. Cara, essa aqui é gigantesca, cara. Primeiro começa, né? Um cara que foi fudido na vida. Dos dois jeitos, né? De todo jeito, cara. Representa muita coisa. Então vamos lá pro resuminho. Aproveite tudo que a vida tem a oferecer. O sentido da vida é viver. Por isso, aproveite tudo que ela tem a oferecer e viva com intensidade todos os dias, a cada momento. Permita-se ser feliz. Qual é o sentido que você está dando para a sua vida? Como você tem vivido a vida? Olha só, primeiro eu quero resumir a minha parte aqui, do que eu consigo entender, que isso tem... Qual o peso disso pra mim, né? Beleza. Cara, primeiramente, falar sem aspas é o que define o que somos, né? Cara, é isso aqui e ponto final, como diz aqui, né? Não é viver de achismos, não é viver de suposição, é dar a sua cara a tapa, é dar a sua opinião, o seu argumento e para as pessoas saberem quem você é de verdade, né? Não precisar se esconder em nada, né? Amar sem interrogação é não duvidar do que você tem, né? Não duvidar do que você precisa demonstrar, né? Cara, eu preciso de mais, eu preciso de menos, eu preciso correr atrás de outra coisa, de outra pessoa. Não, né? Aproveite o momento com quem você tem, certo? Que eu tô sem óculos aqui pra sair melhor no vídeo. Sonhar sem reticências é não se denominar, né? Não criar um limite que às vezes não poderia estar ali, né? Então é a gente sonhar, é a gente realizar e continuar sonhando e continuar se realizando. Viver e ponto final, é não se preocupar com o amanhã ou com ontem e aproveitar o hoje e extrair o máximo que a gente tem, tanto da natureza quanto da tecnologia, do networking, aproveitar o que a gente tem, o que os outros têm e fazer disso o melhor suco que a gente pode. Isso aí. Né? E sempre colocar pra cá e viver, né? Colocar intensidade na nossa vida. E aí eu quero saber qual é a ideia de vocês aí. É isso aí, daqui a curtinha Aí, pra Mari. mim. Fonseca falou bem as palavras aí nessa questão de falar sem aspas, né? Que a gente tem que ser... Sem filtro. Justamente, a gente tem que ser a gente mesmo, não colocar um fantoche e fazer aquilo que a gente não é, né? Amar sem interrogação, porque o amor tá aí, ele tá aí para ser demonstrado, para ser vivido, né? Então a gente não pode não ter como não demonstrar isso. Então a gente tem que viver isso intensamente, né? Porque o amor tá ali naquela hora, né? Sonhar sem reticências. Então, assim, ó, é um sonhar constante, né? Tanto de sonhar quanto de realizar. E não é um ponto final. E aquilo que falar, viver e ponto final. Isso sim, né? Viver, como o Fonseca falou, viver o hoje, viver o agora, né? A vida a gente tem em abundância, né? Só pelo fato de estarmos vivos, né? Poder acordar, respirar, né? Então isso já é uma dádiva que a gente tem. Com certeza. E a gente não dá valor nos mínimos detalhes às vezes. Então, é isso aí. Permita-se ser feliz a todo momento, porque o tempo não volta. O nosso tempo é o maior bem que a gente tem. É o maior ativo que a gente tem. E aí, Rafa, o que você tem a falar? Que o Rafa Deixa eu ver aqui. O Rafa é é nosso... filosófico.
É o nosso mestre aqui da psicologia, né? Então ele que... Vai se embasar no que a gente falou, né? Então tem muita coisa aí. A parte mais interessante dessa frase é algo que a gente vem conversando há muito tempo. Que a gente fala que são as 3 etapas básicas para você conseguir realizar seu propósito na vida. Que é você pensar, que é você falar no sentido de sentir e fazer a mesma coisa. Quando você lê essa frase escrita por Charles, ela remete muito no conhecimento de alguém que viveu o máximo que ele podia viver. Porque quando você fala viver e ponto final, ele conseguiu expressar tudo o que ele gostaria de ter expressado nessa linha. Só nesse pequeno trecho. Porque o viver para ele era intenso. E deveria ser para todos. Mas a gente faz com a rotina e com muitas outras coisas, a gente coloca empecilhos para que a gente possa desfrutar o máximo possível. Então a gente às vezes não consegue falar viver e ponto final. A gente precisa falar viver e continuar vivendo por outras coisas, por outros motivos. Vivendo sem saber, né? É isso aí. Viver como vítima e não como autor. Cara, é bem filosófico esse começo. Falar sem aspas. Quantas pessoas falam o que pensam? É pouco, né? São poucas. Quantas pessoas conseguem falar o que pensam? Falar não é só da boca para fora, é se posicionar enquanto pessoa. É fazer aquilo que fala, é existir de fato. Amar sem interrogação. Quantas pessoas amam de verdade? Quantas pessoas sabem o que é amor? Se doam, né? Porque a definição ela pode ser comum entre as pessoas, mas a forma de sentir é diferente para cada um. Mas de fato, quantas pessoas sentem isso? Quantas pessoas se permitem amar outras pessoas? Amar é amar. Quando amar for outra coisa, começa a complicar. Eu vou dar um exemplo. Se você se sente dono de uma outra pessoa, infelizmente o que você sente não é amor, é posse. Aí, infelizmente, seu relacionamento está fadado ao fracasso. Saber aquilo que você sente, ver como que se materializa esse sentimento, é onde você vai conseguir dar um nome para aquilo. E isso é muito importante. Se conhecer é a chave. Quando você se conhece o suficiente, essa frase vai fazer muito sentido para você. Se essa frase não está fazendo tanto sentido, é porque você precisa se conhecer um pouco mais. E um pouco além da fronteira onde você está na zona de conforto. Sai desse espaço. Procurem pessoas que querem as mesmas coisas que você. Construa com elas isso. Isso é a base de falar sem aspas. Isso é a base de amar sem interrogação. Essa é a base de você sonhar sem reticências. O que é sonhar sem reticências? É você acreditar em algo dentro de você e fazer isso se externalizar enquanto o teu sonho. Eu quero falar uma outra língua. Eu quero viajar. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero mudar de emprego. Eu quero fazer acontecer. Beleza? Pensa, fala e faz a mesma coisa. E aí seu sonho vai se realizar. Então, quando você leu essa frase aqui, esses 3 passos vêm na minha cabeça, cara. Mas a grande questão é, falar sobre é muito fácil. A gente fala bastante, a gente até entra dentro de pontos que são importantes. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é, como que vocês materializam isso hoje na vida de vocês? Na prática. Na prática. E um ponto muito abrangente, cara, é que um ponto vai preceder o outro aí. Exatamente. Quanto mais a gente fala, né, sem aspas, né, quanto mais a gente fala o que a gente realmente sente, o que a gente vê, qual é o nosso... Quanto mais a gente busca, né? De acordo com o nosso paradigma. Exatamente. A gente vai ter mais liberdade pessoal para conseguir amar uma outra pessoa, para conseguir ter criatividade de verdade, para continuar sonhando e, consequentemente, para viver melhor. O medo sempre vai ser constante, né, Rafa? Exato. É isso aí. Mas cara, a questão não é o medo em si. O importante A todo é nós momento. enfrentarmos
A todo momento você vai estar sentindo alguma coisa. Cara, esse viver melhor aí, viver em ponto final, tem muito a ver com o que a gente enxerga, porque normalmente não há clareza, né? O que você tinha falado no começo? Quantas pessoas falam o que pensam, né? Às vezes elas não falam o que pensam porque a suposição é que elas não devem fazer isso aí. Então o campo de criatividade delas, o que elas veem como que elas têm direito, né, é muito limitado. Então tudo que ela vai fazer é um pouco limitado também. Então ela não enxerga o amor da mesma forma que a outra pessoa, ela não consegue sonhar igual a outra pessoa que ela tá, igual o círculo que ela tá envolvida, e consequentemente a vivência dela vai ser um pouco mais. Eu vou levar isso em outra esfera, cara. Falar sem aspas. Meu, se você não conseguir expressar quem você é de forma genuína e não puder ter o direito de errar, ser questionado, ser pressionado, ser estereotipado, ou pior ainda, ser punido pelo fato de você estar podendo se conhecer, eu acredito que é um dos grandes maus que a gente está sofrendo hoje. A vida, ela proporciona experiências para a gente poder se conhecer e poder externar isso para outras pessoas. E aí o que acontece? Quando você começa a criar leis, quando você começa a criar bloqueios, quando você começa a criar restrições para você poder expressar quem você alguém ou um grupo de pessoas está fazendo com que você não consiga explorar dentro de você aquilo que você acredita. Não deixa você ser sua melhor versão, mesmo que você for errar. Errar faz parte para você poder aprender a ser melhor. Se as pessoas tiram o seu direito de errar, você só vai ser mais um numa fila de gente falando a mesma coisa. A gente precisa de pessoas falando coisas diferentes para construir algo bom. Não pessoas falando a mesma coisa para construir a mesma coisa. A gente precisa de questionamento. A gente precisa melhorar. Se você faz as mesmas coisas, você tem o mesmo resultado. Você precisa ter pessoas fazendo coisas diferentes para você poder executar algo que vai desenvolver. E quando um lado, ou quando todos os lados bloqueiam isso, é complicado. Então falar sem aspas não é só uma questão de você falar para uma outra pessoa que você está pensando, mas é uma questão de você poder se conhecer através daquilo que você está falando. Muitas pessoas aprendem através da fala, através do som. Tem uma familiaridade. Falar, poder externar, é externar quem você está sendo. E você se escutar é muito importante. Tudo começa tem um impacto diferente para fora. E como é que você vai amar sem interrogação se você não consegue falar sem aspas? Um ponto sempre vai preceder o outro. Então, assim, o primeiro caminho que a gente precisa é se autoconhecer. Que Exatamente. é desde o começo que a gente está aqui, a gente está falando da questão do quê? Do autoconhecimento. Porque muitas pessoas só vivem no automático, né? Exatamente. E aquilo se espelham em outras pessoas que acabam tendo resultados fracassados e aí a pessoa acha que ela é um fracassado. É isso que você está falando, Rafa? Não só isso. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui. Você trabalha numa empresa. Eu vou dar um exemplo de um homem, por exemplo. Eu trabalho numa empresa. Se eu acho uma moça bonita, eu não consigo me comunicar com ela para falar isso. Qualquer coisa que eu falar, ela pode virar e falar assim, assédio, e aí? Você não consegue ser genuíno, você não consegue ser verdadeiro. Entende? Por quê? Porque existem regras, existem estereótipos, existem N coisas que te bloqueiam de você poder ser quem você precisa ser. Quem você tem que ser. A gente é muito mais do que aquilo que colocam muros. Mas é complicado. Tem a regra porque alguém abusa das coisas. Sim. Não estou falando que não tem que existir. Eu estou falando que existem muitas coisas que bloqueiam você ser a sua melhor versão. E você precisa aprender a driblar isso. De uma forma consciente, de uma forma verdadeira e de uma forma que você vai alcançar seus objetivos. Só que quem está falando agora é alguém que tem conhecimento. Agora pensa uma pessoa que tem de 15, 16, 17 anos, que não tem conhecimento, ele precisa experienciar a vida. E qualquer coisa que ele fizer errado, ele está lascado. Vai ser punido. Exatamente. E ele está visando apenas o estereótipo, ele não consegue encontrar uma solução de dar meia volta e fazer de uma outra forma. E é aí que está o segredo. A gente tem que aprender a explorar isso de uma forma melhor.
E o mundo não está dando essa brecha. Ele está dando outras brechas, mas para quem já está no nível acima. Quem está no nível abaixo vai ser mais difícil subir. A tendência é esse espaço aumentar cada vez mais. Então as experiências da vida, elas estão sendo reduzidas. Só que em contrapartida, o digital está crescendo muito. Então aquilo que você não consegue fazer fisicamente, você está conseguindo fazer digitalmente. Então, por exemplo, cursar uma faculdade. Está sendo custoso o tempo e a distância para você estar presente dentro de um espaço para você se formar. O que as pessoas estão tentando fazer? A distância, EAD. Então esse é um outro exemplo. Elas vão aprender a falar sem aspas de uma outra forma. Então, a se posicionar, a entrar e fazer acontecer, está tendo uma mudança muito grande. E agora com a velocidade com que as IAs estão entrando no mercado, principalmente de forma gratuita, isso vai mudar drasticamente. Cara, é muito bom isso que você citou, né, dessa transição do digital, porque ele vem criando muitos movimentos que ajudam as pessoas a se conhecer, entendeu? Sim. Mesmo que seja interligando a alguns materiais antigos, né, que a gente só conseguia no 1 a 1, né, Rafa, me empresta um livro para eu ler. É isso aí. Fulano, eu preciso daquele material lá para falar sobre isso. E hoje tá tudo disponibilizado na internet. A gente consegue ter acesso a pessoas que têm o mesmo estilo de vida, que buscam a mesma coisa. Então, antigamente, o que era? A pessoa era 1 a 1, só que um ataque, né? Aliás, isso acontece até hoje, né? E na vida real não é bem assim, entendeu? Aqui existe regra também, na internet também. Entendeu? Não é porque não é um CPF que tá ali, é um e-mail e etc, é um nickname, que não vai ter regra. E as pessoas enxergam desse jeito para adentrar no mundo de outras pessoas. Só que esse aqui é o lado qual que é a negativo. diferença? Qual que é a diferença, Fonseca? O que você perde no digital que você não consegue totalmente, né, no presencial? 80% da sua comunicação é não verbal. É não verbal. Então, por exemplo, se eu escrevo uma frase ou se eu mando meu áudio, eu perdi 80% da minha comunicação. Não é a Agora, mesma coisa. a gente está gravando, e a minha expressão está indo. Então, eu estou conseguindo me comunicar próximo de 100% com as pessoas que estão lá. Mas é exatamente essa pegada, cara. Eu precisava falar disso para a gente conseguir concluir o assunto, né? Sim. Porque já vi muito movimento de pessoas aí que tem repúdio a outra pessoa e começa a fazer ataques, né? Isso sempre nunca levou a lugar nenhum. Mas como o Rafa tá falando aqui, dá para você se desenvolver pelo digital, né? Buscar pessoas que estão buscando pela mesma coisa, né? Que tem no seu ambiente todos aqueles pontos de desenvolvimento, né? Para aprender a falar, para aprender a se comunicar, né? Com o amor, né? Segundo ponto, aprender a respeitar o próprio sonho e aprender a viver, né? Então, se você está aí hoje, está assistindo a gente, é uma grande oportunidade para você fazer isso, né? Dentre os outros milhares de podcasts, comunidades e etc. Então, voltando no ponto anterior, Rafa, na vida real eu coloco isso em prática, né, como eu tinha dito, né, fazendo exatamente o que eu disse, né? Tô aqui com o Rafa. Depois do Rafa tem alguém que a gente se conheceu aí em transição, e tem a leitura e tem o estudo, mas, cara, o principal é uma ideia que até hoje eu não consegui resumir essa ideia, né? Mas eu penso sempre, cara, a gente está aqui, entendeu? A gente tem a vida, tem a oportunidade de fazer qualquer coisa, né? A gente pode fazer uma pequena substituição e continuar progredindo, né? Então, que seja o problema que você que está assistindo aí esteja passando, pensa nisso, né? Pensa na humanidade como um todo, na natureza como um todo, sabe? A gente tem muita oportunidade, a gente tem muitos caminhos a seguir e com certeza dá para atingir esses 4 passos que a gente está discutindo aqui hoje. Isso aí. E aí, Mari?
É isso aí, é o primeiro passo que a gente precisa ter, esse autoconhecimento, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é isso até hoje. Mas vamos lá. Busca resumir a frase do Charles na sua vida. O que está acontecendo hoje? Chegou um momento na minha vida que eu olhei no espelho, olhei pra mim, Sim. e aí? O que eu sou? O que eu quero? Né? E aí a gente fica parado assim, sem nenhuma resposta. E é a partir desse momento que te dá esse estralo aí que você precisa entrar pra dentro de você e buscar qual é realmente o seu sentido nessa vida. Qual é a sua missão nessa vida? O sentido né? é dar sentido, né? Justamente. Aquela história, se eu morrer hoje, que falta o Rafael talvez daria de mim? Quem eu fui, né? Quem eu fui? É o Ou necrológico. expressa, o que vai faltar? Justamente, entendeu? Que diferença que eu vou fazer na vida de alguém? Entendeu? É a posição que você ocupa, cara. É aquilo que você se definiu que você vai fazer. Então, muitas pessoas não têm isso, né? Não, às vezes não se despertou. Tem algumas pessoas que se despertam logo, outras demoram um pouco mais. Tem outras que até hoje não se despertou. Cara, Né? eu tenho uma pergunta aqui. Ah. Já tenho um pré-resumo aqui, mas quero saber de vocês também. Vai lá. Aliás, eu preciso saber, né? Pra vocês, como vocês denominam esse sonhar sem reticências? Isso é importante. Sabe? Cara, na minha vida, eu aprendi a fazer isso mais de uma forma bem natural. Que é o quê? Acreditar nas suas convicções a partir de você questionar seus valores. Se você pensa em algo, por exemplo, eu quero isso pra minha vida. Por quê? Aí você questiona seus valores. Porque o que vai fazer você chegar naquele objetivo são os valores que você acredita. O valor é um teto. O valor é a sua crença. Então, por exemplo, se você acredita que algo é certo, você vai fazer porque você acredita que é certo. Você não vai fazer porque A mais B é igual a C. Não. É aquilo que a gente Você vai defende. fazer porque você acredita que é certo. É o que a gente aprendeu. Pode ser que pro mundo inteiro tá errado, mas se você acredita que é certo, você vai fazer. Sim. Então, se você quer chegar em algum lugar, questiona seus valores. Os seus valores, eles te ajudam a você ser quem você é. Mas se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que refinar eles. Sem questionar, não tem refinamento. Quando eu aprendi a questionar os meus valores, eu aprendi a abrir mão deles para eu poder ser uma pessoa melhor, eu consegui trabalhar essa questão muito mais simples. Eu consegui fazer isso ser mais, ter fluidez na minha vida. Porque sonhar sem reticências para mim é viver o aqui e o agora da melhor forma possível. Poder do agora, né, Rafa? É isso aí. Poder da energia que a gente coloca em cima do sonho, em cima das nossas crenças, começa a se realizar. Cara, o que eu vejo hoje em dia é o seguinte, as pessoas buscam por uma anestesia. Essa anestesia é o quê? É a tranquilidade, entendeu? É de segunda a sexta e depois disso Então, cara, buscar a tranquilidade. mas eu tenho um questionamento dessa frase que você colocou. Porque, tipo assim, será que as pessoas buscam anestesia ou será que a anestesia busca as pessoas? Porque eu penso que a anestesia é uma forma de grupos maiores, através de N coisas, como por exemplo propaganda, novela, televisão, internet, incutir informações que fazem as pessoas quererem isso. É isso que você falou, cara. Entende? Então não é bem, eu não vejo bem as pessoas buscarem anestesia. Eu vejo como o caminho oposto. Eu vejo que a anestesia vem como uma dor criada por outras pessoas. É uma via de mão dupla, cara. É isso aí. Então, isso acaba com que ela coloque reticências nos sonhos dela. Porque ela enxerga que talvez seja muito difícil, talvez seja muito distante. E o que ela quer mesmo é trabalhar de segunda a sexta e curtir a vida. Fazer um churrasquinho no final de semana. Fazer o churrasquinho de final de semana e depois volta à rotina e sair disso é muito complicado, seria muito complicado. É aquelas pessoas que vivem o final da sexta, o sábado, o domingo tá quase morrendo, porque tá batendo o coração no cinema porque vai ter que voltar a trabalhar. É essa a vida. Então logo, né, sonhar com reticências, a pessoa ela começa a criar uma realidade muito
finita, né? Uhum. Ela não tem uma escolha que pode levar ela a um lugar muito mais alto, né? Então, o primeiro passo, assim, que eu acredito para as pessoas quebrarem, né, esse limite, cara, é ter mais clareza, né? A pessoa, lógico, ela tem que se conhecer, ela tem que desenvolver o autoconhecimento. E, cara, se ela não souber aonde ela quer chegar, né, seja por A mais B, provavelmente ela não vai conseguir, assim, num tempo curto ou num tempo muito mais longo. Ela vai viver, vai com a massa, né? A deriva. Se ela não sabe onde ela quer chegar, ela não... Qualquer caminho serve. Justamente. Mas será que ela viveu? Qualquer caminho Será não te que traz o ela que amou? você quer. Será que ela amou? É embasado no que o Ava falou também de valores, né? Sim. Aliás, a última coisa que eu disse, né, sobre a humanidade, tem muito a ver com os valores também. Hoje em dia eu falo, cara, mas, pô, eu tenho um trabalho. Depois dele eu trabalho também. E aí eu vou treinar. E aí eu tô sempre em movimento, buscando outras inspirações, buscando outras oportunidades. Eu mereço isso aqui, eu mereço o que eu tô buscando. Então, se eu ficar parado, esperando alguma coisa ou me anestesiando, eu vou estar indo contra o que eu defendo. É isso aí. Não, então essa é a resposta, né? Colocar os valores em primeiro lugar e nenhuma pessoa e nenhuma atividade vai quebrantar aquilo ali, né? Porque tá muito bem escrito, tá muito claro e a única coisa é fazer, entendeu? Fazer o necessário, certo? Eu tenho uma pergunta para vocês. Outra. Essa assim aqui que é bom. É, o assim Rafa que é legal. Tá afiado. Materializa pra gente, na vida de vocês, experiência. O que é isso? Como é que tá essa questão do amar sem interrogação? Vai. Materializar. Materializa, fala a sua experiência, fala da sua vida. O que é isso pra você? Não quero definição, fato, o que você está fazendo na sua vida? Você está conseguindo fazer isso, amar sem interrogação? É uma prática diária, viu? É uma prática diária. Sempre é. É uma prática diária, em todos os sentidos. Sim. Muitas vezes eu vou fazer o que eu tenho dúvida, mas eu preciso fazer para chegar nesse nível. É o que eu comentei. Nosso corpo não quer, nossa mente está cansada. Mas e aí, como é que funciona? Porque isso aí é uma reafirmação diária, como a Mari falou. Cara, uma coisa que eu posso aqui resumir para aí sim materializar. Eu não posso me negligenciar, não posso entrar em negligência. Eu tenho que estar presente, né? A gente tem que ser uma pessoa preocupada, tem que jogar o que você sente, né? Falando como homem, né, do lado da masculinidade, não existe não ter sentimento, não existe não mostrar o que você está sentindo, não existe você ter uma postura fria, isso aí é conversa e não funciona se você está querendo casar, se você está amadurecendo um relacionamento. Você tem que mostrar o que você é de verdade, você não pode querer esconder alguma coisa. Cara, no fim isso aí é conversa. Não, mas beleza, aí eu fui claro, beleza, sem definições, o que é isso na sua vida? Eu quero a tua experiência aqui. Compartilha com as pessoas. É importante, cara. Depois de muito tempo atrás ter um relacionamento muito merda, assim, eu fiquei um tempo de molho, aí parti para outro relacionamento e aí sim eu fui me construindo do zero. E eu percebi, cara, eu não preciso de muita coisa, eu preciso construir isso aqui, entendeu? Então, como que eu faço diariamente para amar sem interrogação? Eu tenho que estar presente, sabe? É isso aí, cara. Eu tenho que estar presente ali e mostrar que eu quero algo a mais daquilo ali, sabe? Uma prática diária, principalmente para quem é casado. Forja. Né? Então, todo mundo sabe que é uma prática diária, mas nós temos objetivos, nós temos sonhos, né? Então, algumas vezes machucam, outras doem, mas isso é o amor. O amor também faz isso, né? Então, é isso aí. Tem que atingir todas as camadas, né? Isso aí. E é importante nós sentirmos,
né? Sentirmos quando estamos felizes, sentirmos quando estamos tristes. Tudo isso é para o crescimento pessoal, crescimento do casal. E assim... Por que eu fiz essa pergunta? E foi proposital? Porque a questão não é você amar sem interrogação. A interrogação sempre vai aparecer, em um momento ou outro. Sim. Mas é o poder que você tem de fazer o questionamento do seu valor, que é o sentimento, e poder reafirmar sempre aquilo. Amar sem interrogação é amar constantemente. Mas constantemente é com a sua afirmação. Já falei isso muitas vezes, diretamente, já aconteceu situações e eu compartilho com as pessoas. Quando eu tenho minha noiva, e eu sempre falo para ela, eu estou em contato com muitas pessoas todos os dias. Se em algum momento da minha vida, uma outra pessoa, por qualquer motivo, me chamar muito mais atenção e eu tiver um sentimento por outra pessoa, você vai ser a primeira pessoa que vai ficar sabendo. Por quê? Porque amar sem interrogação é assim, cara. É você ser quem você é no aqui e agora. E poder compartilhar com as pessoas, principalmente quem você ama, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você está fazendo. Então... Compartilhamento. Amar é doar, cara. Amar é doação. Amar é você entregar para as pessoas aquilo que você é. Essa é a materialização que o Rafa queria. Só. Mais nada. Amor é doação, não é cobrança. Se for servidão, cobrança, é né? outro nome. Providência. É outro nome. É isso. Então eu queria finalizar com essa parte aí, que é muito importante. Compartilhar com as pessoas a nossa experiência é legal para mostrar que a gente não é 100% tudo desenvolvido naquilo que a gente fala. A gente tem que compartilhar, como eu falei no começo. Todos nós temos o direito e o dever de errar. Ninguém vai viver a vida 100% sem errar. Faz parte do processo. É isso que faz você ser uma pessoa melhor. Melhor concluir com 80% errando que 100% sem erro. A escada tem degraus. Você não consegue chegar no último se você não pisar no primeiro. Você não consegue chegar no 100 se você não passar do 1. Ninguém começa a escalar de cima. Então, é importante mostrar para as pessoas que nós somos seres que também erramos e que também pensamos diferente e também agimos diferente. E, principalmente, ter o direito de fazer aquilo que você sente que você tem que fazer. Desde que você não vai comprometer outras pessoas. Sim. Mas para você poder se conhecer mais. Então, se lance nas suas experiências e aprenda com elas. Aprende a questionar seus valores. Viva! E ponto final. Viver, ponto final. E ponto final. Certo, é isso aí, né, Rafa? galera? Fechou? Certo, Mário. Obrigadão por esse conhecimento aí. Valeu, Mário. A gente fecha hoje aí. Valeu, pessoal. Rafa. Boa noite, bom dia, boa Mais uma vez tarde, galera. Pessoal, só mais uma dica bem rápida. Segue a gente aí. A gente vai colocar o link aí embaixo. Segue a gente, se inspira no conteúdo que a gente coloca ali. Se inscreva no nosso canal. Que aqui, ó, vamos decorar.